Olá a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço. Um grande abraço a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço a todos os membros da grande nação madureira. Em todos os continentes, em todos os países, em todos os estados, em todos os municípios, em todos os bairros e também em todas as comunidades. Porque aqui é o canal Potência de 10. Porque aqui é o canal Potência de 10. Porque aqui é o canal Potência de 10, o canal do desafio, o canal da bênção e o canal do milagre. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem o desafio, a bênção e o milagre. E o canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. O canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. O canal Potência de 10 diz o que as Santas Escrituras dizem. O canal Potência de 10 diz o que a Bíblia Sagrada diz. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem o desafio, a bênção e o milagre. No canal Potência de 10. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem o desafio, a bênção e o milagre. E o grande desafio e o grande enigma do canal Potência de 10 é que ninguém conseguiu ainda responder corretamente. Ninguém conseguiu ainda responder corretamente o grande enigma e o grande desafio, que é em que texto da Bíblia que a soma das frações formadas é igual a 80%. Que a soma das frações formadas é igual a 80%. Em que texto da Bíblia? Livro, capítulo e versículo. Ninguém conseguiu ainda responder corretamente. Ninguém conseguiu responder corretamente o grande enigma, o grande desafio do canal Potência de 10. Não esqueça de divulgar, compartilhar, se inscrever, apertar o sininho, dar o seu like, dar o seu joinha. Fazer os seus comentários. E nos procurar através da descrição do nosso canal, que está aqui embaixo, na descrição. Você pode entrar em contato conosco para ser um parceiro, um colaborador, um padrinho, um abençoador do canal Potência de 10. E não esqueça de nos convidar para nós irmos até a sua igreja, congregação e comunidade, a sua casa, para nós realizarmos a grande campanha evangelística 16. A grande campanha evangelística 16. Nos convida, nós estamos à sua disposição. Vá na descrição, veja o nosso endereço, veja o nosso WhatsApp, Facebook.
e-mail e entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Vá na página do nosso Instagram, o canal Potência de 10. O nome do nosso Instagram é o canal Potência de 10. Habite ricamente em vós, habite ricamente em nós, habite ricamente em você, habite ricamente em mim, poderosamente, abundantemente e ricamente. A palavra de Cristo em toda a sabedoria e revelação. Este é o desejo do canal, esse é o nosso desejo, do canal Potência de 10. Do canal Potência de 10, do Espírito Santo e do canal Potência de 10. Porque aqui, no canal Potência de 10, quem é o diretor executivo, quem é o CEO, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o diretor executivo. Ele é o CEO. Ele que nos dá as orientações, as instruções e as diretrizes como nós devemos ministrar e publicar e postar estes vídeos. E também não se esqueça de nos convidar para irmos até a sua igreja, congregação e comunidade, casa, para nós realizarmos seminários bíblicos. Estudos bíblicos, gincanas bíblicas, desafios bíblicos, maratonas bíblicas. Nós estamos à sua disposição em qualquer lugar do país, do nosso país, em qualquer parte do Brasil e também em outros países. É só nos convidar. Nós estaremos aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos convide para irmos aí em qualquer estado do nosso país, em qualquer parte do país. Pode nos convidar. Nós estaremos aí realizando a grande campanha evangelística 16. Nos convida, nos chame, porque aqui quem é o diretor executivo, o CEO, é o Espírito Santo. Nós estamos à sua disposição. Nos convida, entre em contato através da descrição do nosso Zap, nosso e-mail, do nosso Instagram. Entra em contato conosco e nós estaremos aí. Não cobramos absolutamente nada para estarmos aí, para realizarmos a grande campanha evangelística 16. Preste bem atenção, não cobramos absolutamente nada para realizarmos a grande campanha evangelística 16. Porque aqui no canal Potência de 10 toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10 toda hora tem o desafio, a bênção e o milagre. Toda hora tem. E o assunto de hoje que nós iremos abordar, presta bem atenção. Presta bem atenção. Presta bem atenção na visão do Espírito Santo. Presta bem atenção na visão do Espírito Santo. O assunto que nós iremos abordar, que nós iremos nos ater e adentrar neste momento, é sobre o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2. Porque aqui no canal Potência de 10, nós dizemos o que a palavra de Deus diz. Muita gente está dizendo muitas coisas. Muita gente está falando muitas coisas. Coisas estas que não tem nada a ver com a palavra de Deus.
Mas nós aqui do canal Potência de 10 estamos falando o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 2, diz assim, na Bíblia Viva, nós vamos começar com a Bíblia Viva, diz assim, sim, pense em Abraão, o pai de Israel, e em Sara, a mãe do povo judeu, do povo hebreu. Vocês estão com medo por serem poucos em número, mas lembrem-se de que Abraão era apenas um quando eu o chamei. Deus está dizendo, apesar disso, eu o abençoei e ele se tornou uma grande nação. Isto está escrito em Isaías capítulo 51, versículo 2, na tradução na Bíblia Viva. Na Almeida Corrigida Fiel, diz assim, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Livro de Isaías, capítulo 51, versículo 2. Na Bíblia, revista atualizada, na Almeida Revista Atualizada de 1993, a palavra de Deus diz, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei. Então Deus chama, abençoa e multiplica. Na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Na Almeida Revista Corrigida, 1995, diz, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Sendo ele só, Abraão, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Isaías capítulo 51, versículo 2. Na versão católica, com cabeçalhos, diz a palavra de Deus, olhem para Abraão, o pai de vocês, reparem Sara, que vos deu a luz, quando eu o chamei, ele era um só, mas eu o abençoei e o multipliquei. Era um só. Olhe para Abraão, o pai de vocês, o nosso pai, o pai da fé.
o homem que é aquele que é o progenitor dos hebreus, dos judeus. Da nação islâmica, e também é o progenitor dos crentes, dos cristãos. Olhai para Abraão, porque ele era um só. A Bíblia diz aqui, nessas versões, nós estamos falando várias versões aqui. Na versão João Ferreira de Almeida atualizada, 1987, diz a palavra de Deus: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único. Aqui fala que ele era único. Nas outras traduções que nós já falamos, diz que ele era um só. Aqui, nesse João Ferreira de Almeida atualizada, de 1987, diz, Isaías capítulo 51, versículo 2, que ele era único. Quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Eu sempre digo que o meu nome é único. Não existe outro nome Denilson Rafael. Só existe um nome chamado Denilson Rafael. E aqui o texto está dizendo que Abraão era único. O único. Agora nós temos muitos Abraãos. Na versão João Ferreira de Almeida corrigida, 1948, diz, Isaías capítulo 51, versículo 2, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Então primeiro Deus chama, depois ele abençoa e depois multiplica. Mas primeiro a Bíblia diz, olhai para Abraão, como tem um texto no Novo Testamento, olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, porque Jesus é descendente de Abraão, segundo a carne. E por Jesus nós nos tornamos descendentes de Abraão, segundo a fé. Na Bíblia King James, atualizada, 1999, diz, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Você está só, está se sentindo sozinho? Está se sentindo sozinha? Deus está te chamando neste dia. Deus está te chamando agora. Deus está te chamando hoje para te abençoar e multiplicar. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos chama, nos abençoa e nos multiplica. Mesmo que as pessoas não vejam isso, mesmo que as pessoas estejam vendo coisas diferentes, mas Ele está nos chamando e nos abençoando e também multiplicando. Na nova tradução, na linguagem de hoje, na versão nova tradução na linguagem de hoje, diz, pense no seu antepassado Abraão. Nós estamos falando de Isaías capítulo 51, versículo 2. Pense no seu antepassado Abraão, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Abraão não tinha filhos. Quando
nas traduções anteriores diz que ele era único e era só, aqui está se relacionando a filhos. Ele não tinha filhos. Ele não podia ter filho porque Sara era estéril. Então Abraão não tinha filhos quando eu o chamei. Mas eu o abençoei e lhe dei muitos filhos, muitos desafios, muitas bênçãos e muitos milagres. Porque aqui no canal Potência de 10 toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10 toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10 toda hora tem o desafio, a bênção e o milagre. Na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, a palavra de Deus, o Espírito Santo, diz, no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 2, diz assim: sim, pensem em Abraão, o pai de Israel, e em Sara, a mãe do povo judeu. Vocês estão com medo por serem poucos em número. Mas lembrem-se de que Abraão era apenas um, quando eu o chamei. Apesar disso, eu o abençoei e ele se tornou uma grande nação. Nós já falamos aqui no canal Potência de 10 que a única coisa que Deus tem pressa é em abençoar. Nós já falamos, já dizemos aqui que Deus tem pressa em nos abençoar. E na Bíblia, Nova Versão Internacional, o Espírito Santo diz, olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz, quando eu o chamei, e ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. É isso que o Espírito Santo está dizendo aqui na Bíblia da Nova Versão Internacional. Olhem para Abraão. O chamativo aqui é olhar para Abraão, olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Olhe para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. O canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. E o canal Potência de 10 diz o que o Espírito Santo diz. Porque a palavra de Deus diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. É proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir o homem e a mulher em toda justiça. Em toda justiça. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus parentes. Que Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe aqueles que estão ao seu lado. E que a palavra de Cristo habite em nós, poderosamente, abundantemente, ricamente, em toda sabedoria e revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, o que tem a chave
da vida, da existência e do milagre. E não esqueça de nos convidar para irmos aí até a sua igreja, congregação, comunidade, seu bairro, sua casa, para realizarmos a grande campanha evangelística Sixteen. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amen.